Tem coisas que os caminhoneiros veem na estrada que nunca chegam a contar para ninguém. Não porque tenham medo de parecer loucos, ou porque ninguém vai acreditar, mas porque algumas coisas, quando você fala delas em voz alta, parece que elas ganham vida de novo. E depois de tantos anos tentando esquecer, eu decidi que talvez seja hora de tirar esse peso do peito. Talvez alguém por aí já tenha passado pelo mesmo e saiba do que eu tô falando. Meu nome é João, mas na estrada todo mundo me chamava de João da Scania. Rodei por mais de 25 anos pelas BRs desse Brasil todo. Mas foi no Mato Grosso que eu vi coisas que nenhum manual de estrada ensina você a lidar. Não vou mentir para você, eu era cético. Daqueles que ria quando algum companheiro de posto contava história de assombração. Achava que era coisa de gente que dirigia cansada demais, que ficava vendo vulto por falta de sono. Até o dia em que eu mesmo virei parte de uma dessas histórias. Era o ano de 2007 por aí. Eu tinha acabado de pegar uma carga de soja em Sorriso, norte do Mato Grosso, com destino a Santos. Era uma rota que eu conhecia bem, dessas que você faz quase no automático. Naquela época eu tinha uns 38 anos, estava no auge, forte, descansado, sem problema nenhum de saúde. Não era sono, não era cansaço. Quero deixar isso bem claro desde já. A estrada entre Sorriso e Sinop sempre foi tranquila durante o dia. Asfalto razoável, paisagem bonita, aquele cerrado extenso que parece não ter fim. Mas de madrugada, a coisa muda. O silêncio fica diferente. Não é só a ausência de barulho, sabe? É como se a própria escuridão tivesse um peso. O farol do caminhão ilumina só uns 50 metros à frente, e o resto é uma parede preta. Você passa a ser só você, o ronco do motor, e a linha branca no meio da pista. Naquela noite eu estava ouvindo uma rádio de Cuiabá. Música sertaneja antiga, aquelas que todo caminhoneiro conhece de cor. O cheiro de diesel misturado com café requentado enchia a cabine. Eu tinha parado num posto umas 2 horas antes. Tinha comido, tomado um banho rápido, estava bem. Não tinha bebido, não tinha tomado nada para me manter acordado. Era uma noite comum. Devia ser umas 3 da manhã quando eu vi a primeira coisa estranha. Foi sutil. Tão sutil que eu nem percebi direito no começo. Eu estava passando por um trecho reto, daqueles que parecem não acabar nunca, quando notei uma luz laranja piscando no acostamento. Achei que era algum caminhão quebrado, algum carro com problema. Desacelerei, acendi o farol alto para ver melhor. Não tinha nada. A luz tinha sumido. Eu olhei pelo retrovisor, achando que talvez tivesse passado rápido demais. Mas a estrada atrás de mim estava completamente vazia, escura. Pensei que talvez fosse algum refletor de obra, alguma placa. Dei de ombros e continuei. Mas aí, uns 15 minutos depois, eu vi de novo. Mesma luz laranja. Mesmo piscar. Só que dessa vez, ela estava mais à frente, do lado esquerdo da pista. Eu diminuí a marcha, prestando atenção. O coração já estava batendo um pouco mais rápido, sabe? Aquela sensação de que algo não está certo, mas você ainda não sabe o quê. Quando cheguei perto, a luz apagou. E aí eu comecei a ficar incomodado. Nos dias seguintes, eu fiz a mesma rota outras 2 vezes. E nas 2 vezes, naquele mesmo trecho entre Sorriso e Sinop, sempre de madrugada, eu via aquela luz laranja, sempre piscando, sempre sumindo quando eu me aproximava. Comecei a anotar mentalmente onde ela aparecia, sempre entre o quilômetro 320 e o 340, sempre do lado esquerdo, sempre entre 3 e 4 da manhã. Eu não comentei com ninguém. Sabe como é, né? A gente tem orgulho. E eu ainda estava tentando me convencer de que era alguma coisa lógica, algum problema elétrico da estrada, sei lá. Mas no fundo, eu já sabia que não era. Na 4ª vez que passei por lá, eu resolvi parar. Foi uma decisão idiota, reconheço. Mas a curiosidade é uma coisa danada. Quando vi a luz aparecer de novo, eu encostei o caminhão no acostamento, deixei o motor ligado, peguei a lanterna e desci. O frio da madrugada me pegou de jeito. Aquele frio úmido do cerrado que entra pelos ossos.
Eu acendi a lanterna e caminhei até onde tinha visto a luz. Não tinha nada, só mato seco, cerca velha de arame farpado e silêncio. Mas aí eu senti. Não sei explicar direito, mas era como se alguém tivesse acabado de sair dali. Sabe quando você entra num lugar e sente que tem alguém olhando, mesmo sem ver ninguém? Era isso. O ar estava pesado, minha nuca formigou. Eu fiquei uns 30 segundos parado ali, iluminando o mato, esperando sei lá o quê. Alguma coisa se mexer, algum barulho. Nada. Voltei para o caminhão mais rápido do que eu gostaria de admitir. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixa um comentário contando se você também já sentiu algo parecido na estrada. Porque eu sei que não sou o único. Depois daquela noite, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Não era mais só a luz. Era como se a estrada tivesse percebido que eu tinha notado. Como se ela tivesse acordado para minha presença. Na viagem seguinte, eu estava passando pelo mesmo trecho quando o rádio começou a chiar. Não era interferência comum, aquele chiado que a gente está acostumado quando perde o sinal. Era diferente. Parecia quase ritmado, como uma respiração. Eu mudei de estação, mas o chiado continuava. Desliguei o rádio. O chiado não parou. Ele continuou vindo das caixas de som, mesmo com o rádio completamente desligado. Senti meu estômago gelar. Bati na lateral do painel, achando que era defeito. O chiado aumentou, e aí, bem no meio daquele ruído estático, eu ouvi uma voz. Não era clara, não dava para entender as palavras, mas era uma voz, grave, lenta, como alguém tentando falar debaixo d'água. Eu acelerei até o caminhão tremer. Queria sair daquele trecho o mais rápido possível. E quando passei do quilômetro 350, o chiado parou. Tudo voltou ao normal. Silêncio total. Fiquei com as mãos tremendo no volante por uns bons 20 minutos. Comecei a evitar aquele horário. Tentava organizar minhas viagens para passar por lá de dia, ou então bem mais tarde, já perto do amanhecer. Mas nem sempre dava. E sempre que eu era obrigado a passar entre 3 e 4 da manhã, alguma coisa acontecia. Uma vez, eu vi um homem parado na beira da estrada. Ele estava de costas, imóvel, olhando para o mato. Usava roupa escura, boné. Eu passei devagar, olhando pelo retrovisor. Ele não se mexeu, nem virou a cabeça. Só ficou ali, parado, enquanto eu me afastava. Pensei em parar, perguntar se ele precisava de ajuda, mas algo dentro de mim gritou para não fazer isso. Para continuar dirigindo e não olhar para trás. Obedeci meu instinto. Uns 15 quilômetros depois, eu olhei para o retrovisor. E ele estava lá, parado no acostamento. Mesma posição, mesma roupa, como se tivesse aparecido do nada atrás de mim. Meu coração quase saiu pela boca. Eu pisei fundo no acelerador, sem nem olhar para a velocidade. Só queria distância. Quando finalmente parei num posto, já eram quase 6 da manhã e eu estava encharcado de suor frio. Sentei na lanchonete, tomei 3 cafés seguidos, tentando me acalmar. Um caminhoneiro mais velho sentou do meu lado. Ele me olhou com aquele jeito de quem já viu muita coisa e perguntou: "Passou pela 320 agora, foi?" Eu congelei. Olhei para ele, sem saber o que dizer. Ele deu um sorriso triste e balançou a cabeça. "Eu também já vi, rapaz. Faz uns 15 anos que eu evito passar por lá de madrugada." "Ver o quê?" perguntei, quase sussurrando. Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo no açúcar do café. "Ninguém sabe ao certo. Uns dizem que foi um acidente, há muito tempo. Um caminhão tombou, pegou fogo, o motorista não conseguiu sair. Outros falam que é mais antigo ainda, coisa de antes da estrada ser asfaltada. O que eu sei é que tem algo naquele trecho. Algo que não quer ser esquecido." Ele terminou o café, levantou e, antes de sair, colocou a mão no meu ombro. "Se eu fosse você, arrumava outra rota. Mas eu não podia. Era meu ganha-pão. Aquela era a rota mais rápida, a que me dava mais viagens no mês. Eu tinha contas a pagar, família para sustentar. Não podia simplesmente evitar uma estrada por causa de... do quê?
de luzes estranhas, de uma voz no rádio, de um homem parado no acostamento. Eu tentei me convencer de que estava tudo na minha cabeça. Mas, no fundo, eu sabia que não estava. A pior noite aconteceu 3 semanas depois dessa conversa no posto. Eu estava atrasado. Tinha perdido tempo com um problema no pneu e precisava recuperar as horas de viagem. Eram quase 4 da manhã quando entrei no trecho maldito. Eu estava cansado, irritado e só queria terminar logo aquela entrega e voltar para casa. Foi quando eu vi o caminhão. Estava parado no meio da pista, não no acostamento, no meio mesmo, ocupando a faixa da direita. Luzes apagadas. Sem pisca-alerta, sem nada. Eu friei, buzinei, acendi e apaguei o farol alto várias vezes. Nada. O caminhão não se mexeu. Passei devagar pela faixa da esquerda olhando. Era uma carreta velha, modelo dos anos 80, toda enferrujada. As lonas da carroceria estavam rasgadas, balançando com o vento. Não tinha placa. Não tinha nada que identificasse o veículo. E não tinha ninguém na cabine. Continuei dirigindo, mas fiquei olhando pelo retrovisor. O caminhão continuou ali, parado, engolido pela escuridão conforme eu me afastava. 5 minutos depois, ele passou por mim. Eu vi pelos retrovisores. Aquele caminhão velho, enferrujado, ultrapassou minha carreta sem fazer barulho nenhum. Nenhum ronco de motor, nenhuma luz. Só passou, rápido, e sumiu na frente. Minha respiração estava acelerada. Minhas mãos suavam no volante. Eu sabia que aquilo não era possível, não era real, mas eu tinha visto, com meus próprios olhos. E aí o rádio ligou sozinho. Aquele chiado voltou mais alto dessa vez, e no meio do chiado a voz. Só que agora eu conseguia entender algumas palavras. Não sai, nunca sai, continua, sempre. Eu desliguei o rádio na força, quase arranquei o botão. Mas a voz continuou, vinha de dentro da cabine, como se alguém estivesse sentado do meu lado, sussurrando no meu ouvido. Você também. Agora você também. Eu gritei. Gritei de verdade, sozinho dentro daquele caminhão, no meio da madrugada, naquele trecho amaldiçoado da estrada. Gritei para a voz parar, para tudo aquilo acabar, para me deixarem em paz. E tudo parou. O rádio silenciou. A estrada voltou ao normal. Eu conseguia ouvir só o motor do meu caminhão e minha própria respiração ofegante. Olhei no retrovisor. O caminhão velho estava atrás de mim, parado, no meio da pista, exatamente onde eu tinha visto da primeira vez. Eu não esperei. Pisei fundo, passei de 120, 130, até sair completamente daquele trecho. Não parei até chegar em Sinop, já com o sol nascendo no horizonte. Naquele dia, eu decidi que ia parar. Conversei com minha esposa, expliquei que a vida na estrada estava me fazendo mal. Não contei a verdade toda, claro, como eu ia explicar. Mas ela percebeu que algo tinha mudado em mim. Eu não conseguia mais dormir direito. Acordava no meio da noite ouvindo aquela voz. Sonhava com aquele caminhão velho me seguindo cada vez mais perto. Fiquei mais 6 meses na ativa, até conseguir acertar minha saída da transportadora. Nesses 6 meses, eu nunca mais passei por aquele trecho de madrugada. Fazia qualquer desvio, esperava amanhecer, inventava desculpa para atrasar viagem. Não importava, eu não ia voltar para lá. E não voltei. Hoje, 15 anos depois, eu sou aposentado. Moro numa cidade pequena, longe das estradas. Não dirijo mais, nem caminhão, nem carro. Vendo uns produtos naturais, cuido de um pequeno sítio, vivo tranquilo. Mas tem noites que eu ainda ouço. É fraco, distante, como um eco vindo de muito longe. Aquele chiado, aquela voz, dizendo as mesmas palavras que ouvi naquela última noite. Às vezes, eu acordo de madrugada e fico olhando pela janela, esperando ver aquele caminhão velho enferrujado parado na frente de casa. Ele nunca aparece, mas eu sei que ele está lá, naquele trecho da estrada, esperando, sempre esperando. Eu nunca soube o que realmente aconteceu ali. Nunca pesquisei, nunca quis saber. Tem coisas que é melhor deixar quietas sem resposta.
Mas eu sei que não fui o único. Aquele caminhoneiro do posto sabia. E provavelmente outros também sabem. A estrada guarda segredos. Segredos que não foram feitos para serem desvendados. Eu contei essa história porque precisava tirar da cabeça. Porque depois de tanto tempo guardando, o peso estava ficando grande demais. E porque eu sei que tem gente que vai ler isso e vai reconhecer, vai saber do que eu estou falando. Se você também já passou por algo parecido, seja na estrada ou em qualquer outro lugar, deixa um comentário aqui embaixo. Às vezes, dividir o peso com outras pessoas faz a gente se sentir menos louco, faz a gente lembrar que tem coisas nesse mundo que a gente simplesmente não consegue explicar. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal. Eu tenho outras histórias que eu guardei por anos, coisas que aconteceram comigo e com outros caminhoneiros que eu conheci. Histórias que merecem ser contadas, mesmo que ninguém acredite completamente. Porque, no final das contas, não importa se você acredita ou não. O que importa é que aquilo está lá, naquela estrada. Entre o quilômetro 320 e 340 da BR, no trecho entre Sorriso e Sinop. Esperando o próximo caminhoneiro que resolver passar por lá nas horas erradas da madrugada. Eu só espero que não seja você. Mas se for, se você um dia se ver naquele trecho, com o rádio chiando e uma luz laranja piscando no acostamento, faz um favor para mim. Não para. Não tenta investigar. Não olha para o retrovisor. Só acelera. E não olha para trás. Porque tem coisas na estrada que são melhores de se ver pelos retrovisores. Bem distante. Sumindo na escuridão. E tem coisas que é melhor nem ver. Essa foi minha história. A história que eu guardei por anos, que me fez largar a estrada e nunca mais voltar. Eu sei que pode parecer loucura, que pode parecer coisa de gente que viu demais e dormiu de menos. Mas eu garanto para você, eu vi, eu senti, eu vivi cada segundo daquilo. E até hoje, quando passa um caminhão na rua, quando eu ouço o ronco de um motor diesel de madrugada, meu coração acelera um pouco. Uma parte de mim ainda espera ver aquele caminhão velho e enferrujado dobrando a esquina. Mas ele nunca vem, porque ele não saiu daquela estrada. E eu nunca vou voltar lá para confirmar. Se você chegou até o final dessa história, obrigado por me ouvir. Obrigado por dedicar esse tempo para conhecer algo que eu carreguei sozinho por tanto tempo. E se você conhece alguém que já rodou por aquele trecho do Mato Grosso, compartilha esse vídeo. Quem sabe essa pessoa também tem uma história para contar. E se você quer ouvir mais relatos como esse, histórias reais de gente que passou por coisas inexplicáveis, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago uma história nova, sempre verdadeira, sempre de gente como eu e como você, que viveu algo que não consegue explicar. Até a próxima história. E tome cuidado na estrada.